A tecnologia era inovadora, maravilhosa. Por que não vendeu? Muitas vezes eu acho que as pessoas têm uma grande dificuldade de entender a experiência que eles estão passando para os clientes que eles identificaram, né? E muitas vezes até a dificuldade em entender quem são os clientes deles, por mais que seja um produto inovador. É preciso identificar o cara certo para comprar. Quem é o cara certo? Quem é capaz de pagar para sanar a dor que nosso produto oferece a solução. Antes de responder essa pergunta, vou fazer uma outra pergunta para vocês. O que é marketing? Qual a primeira coisa que vem à mente quando você ouve a palavra marketing? Tem duas visões do marketing. Visão 1, você já tem um produto pronto e aí você passa esse produto pronto para o departamento de marketing. Vai lá e vende. Daí ele tenta convencer um cliente a comprar. Ele tenta empurrar. Tem uma outra visão do marketing. Você tenta entender necessidades dos clientes para então conceber um produto adequado a essas necessidades. Note que o marketing ele não começa depois do produto pronto. O marketing começa antes, para você projetar o seu produto. Um exemplo, uma tesoura. Você compraria uma tesoura hoje? Não. Agora pensa a seguinte situação. Você está amarrado, mãos amarradas, pés amarrados, corda no pescoço, talvez amarrado no teto. Chega alguém com uma tesoura gigante assim na porta. Você se interessaria? O cara certo para comprar é o cara que tem uma necessidade desesperadora pelo produto que você está oferecendo. Tá, mas como é que então eu consigo entender clientes e necessidades? Vou começar com um exemplo. Por exemplo, se você tivesse, Yukio, uma revista sobre carros e você precisasse vender para alguém, para quem você venderia essa revista? Primeiramente para aquelas pessoas que são fanáticas sobre carros. E Pedro, se você tivesse, por exemplo, que vender um sapato de salto alto vermelho, me diga, o que você precisaria saber de uma pessoa para oferecer para a pessoa certa? Você só tem uma tentativa. O que você precisaria saber da pessoa? É difícil. Tem Uma pergunta só. Tem uma pirâmide de necessidades, chama pirâmide de Maslow, uma imagem legal, em que ela indica vários tipos de necessidades das pessoas. As necessidades mais básicas, comer, morar, depois vem segurança, afetivas. Isso nos dá uma dica sobre que tipo de necessidades a gente está querendo atender. Essa é uma forma da gente conseguir identificar as necessidades. A gente precisa entender do que os clientes gostam, a gente precisa entender a alma das pessoas. Se eu estiver falando de sapato, por exemplo, não me basta saber o tamanho do pé da pessoa. Eu preciso saber se a pessoa gosta de um sapato social ou se a pessoa é mais tranquila. Se a pessoa tem bastante dinheiro ou se a pessoa não tem dinheiro. Se eu for vender um carro para uma pessoa, esse carro pode servir para locomoção ou pode servir para outras coisas. Então eu preciso entender realmente quem é a pessoa, do que elas gostam, o que elas querem, o que as faz felizes, para que eu consiga entender suas necessidades, para que eu possa atendê-las. Tem um outro jeito legal de a gente conseguir entender as necessidades, que é segmentando. Dá uma olhada nessa outra imagem. É uma imagem que mostra uma tabela em que eu estou segmentando, por exemplo, por idade, por faixa etária. Então eu tenho pessoas solteiras que trabalham, pessoas casadas que trabalham. Vamos supor, por exemplo, que um segmento específico, pessoas casadas que trabalham, seja um segmento bom para mim, que eu atenda bem essas necessidades dessas pessoas. Esse é o segmento que eu tenho que focar. Bom, aí eu tenho uma pergunta. É possível, vamos ver se pode isso, é possível eu ter benefícios diferentes do meu produto a grupos diferentes de pessoas? O que vocês acham? Sim. Eu acho que é bem possível.
É possível, pode. Quer dizer, eu posso ter para um grupo de pessoas o meu produto tem um tipo de benefício. Para outro grupo de pessoas eu tenho outro tipo de benefício. Então eu tenho 2 segmentos. Eu posso gerar 2 produtos ou 2 versões do meu produto. Esse é o tipo de conclusão, esse tipo de resultado que eu consigo extrair de uma segmentação. Tem dois pontos também bastante importantes. Um deles, eu tenho que focar em necessidades não atendidas. Então, pode ser que na minha segmentação eu veja, ó, tem esse segmento aqui, ó, que os caras têm as suas necessidades bem atendidas. Eu não preciso focar nesse grupo. Eu vou identificar, ó, tem um segmento, pessoas casadas que trabalham, por exemplo, que não têm suas necessidades bem atendidas. Esse é meu foco. Esse é o grupo que eu preciso focar. Bom, tem ainda um outro conceito importante. Público-alvo direto, público-alvo indireto. Você poderia me dar um exemplo do que é um público-alvo indireto, Yukio? É um público que vai ser afetado pelo seu produto, né? Não vai ser, pode ser que não seja diretamente a pessoa que vai estar comprando o seu produto, mas ela vai ser atingida pela experiência, né, do valor ofertado por você, por exemplo. Né? Ó, vou dar um exemplo. Eu fabrico um aparelhinho para fabricantes de carros, de veículos elétricos. Meu cliente, meu público-alvo direto, quem compra de mim? Fabricantes de veículos elétricos. Quem é o público-alvo indireto? A pessoa que compra o carro. A pessoa que compra o carro. É isso. Em um plano de negócios, eu tenho um dos componentes do meu plano de negócios é a identificação, a descrição dos clientes e suas necessidades. Então eu tenho descrição do público-alvo, eu tenho necessidades do público-alvo, a descrição do produto, como esse produto vai satisfazer essas necessidades do público-alvo, e eu tenho o valor para o cliente, que é como esse produto satisfaz as necessidades não atendidas do público-alvo e o quanto isso vale. Vocês poderiam me explicar um pouco melhor essa questão aí do valor do produto para o cliente? Vocês têm um exemplo? Vocês entenderam o que é isso? Acho que o valor nem sempre precisa ser financeiro nesse caso. O valor é muito mais o que o cliente sente com a proposta que a gente oferece. É importante sim a gente ter uma caracterização financeira. Não é fácil você ter uma caracterização objetiva financeira. Mas antes disso, vocês lembram das organizações Tabajara? É uma piada, vocês lembram? Sim. É uma piada que aparecia num programa de TV que era assim, você não consegue coçar suas costas. Você não consegue? Não consigo. Qual é a necessidade? Coçar as costas. Daí, seus problemas acabaram. Chegou o Costa Coçator Tabajara. Um Costa Coçator Tabajara, você consegue coçar. O ponto-chave é, bom, qual é o cliente? O cara que não consegue coçar as costas. Qual a necessidade? Coçar as costas. Qual é o produto? Costa Coçator. Bom, o quanto vale para esse cara? Esse é o ponto-chave. Não adianta você pensar no Costa Coçator quanto ele vale para um cara que não tem essa coceira. Você tem que pensar no quanto vale para o cara que tem a coceira. Mesma coisa a tesoura. Quanto vale a tesoura para um cara que não está amarrado? Não vale nada ou quase nada. Agora, quanto vale a tesoura ou o serviço de cortar a corda? Ah, mas pode isso? Pode. Ou a tesoura ou o serviço. Você está concebendo o produto. Quanto vale esse serviço para o cara que está amarrado? Isso, descrever esse valor, isso é o valor para o cliente. Isso fecha o raciocínio. E é difícil, mas a gente precisa tentar, sim, descrever isso financeiramente. Como a gente faz isso? Muitas vezes através de comparação. Quanto o cara gastaria para contratar alguém especificamente para ficar coçando as costas dele? Por comparação, você consegue, muitas vezes, estimar financeiramente o valor do seu produto para o cliente. Então, a proposta de valor do nosso modelo de negócio deve chegar até nível financeiro? Sim, a gente não está mais falando de um modelo de negócio simplificado. Por exemplo, no Canvas, você está fazendo, é algo mais simplificado. A gente está elaborando um plano de negócio? Sim, a expectativa é que seja.
O importante é que o valor ele precisa ser perceptível. O cliente precisa conseguir, o cliente potencial precisa ter uma percepção e objetiva daquele valor. Se for subjetivo, ele não consegue saber que precisa mesmo. Então, a gente, na medida do possível, precisa sim conseguir traduzir o quanto isso vale financeiramente, por comparação, como eu falei. Quer dizer, não é fácil. A gente pode, inclusive, em algum momento, perguntar para os clientes o quanto isso vale para você, o quanto você estaria disposto a pagar. É uma forma objetiva, é uma forma de você identificar uma percepção objetiva do cliente do quanto isso vale para ele. Resumindo, então, nesse componente do plano de negócios, em que eu descrevo clientes e necessidades, eu tenho que responder as seguintes perguntas, resumidamente. Qual é o público-alvo? Quais são as suas necessidades, seus desejos? Quais dessas necessidades e desejos não estão sendo satisfeitos no momento? Qual o produto ou serviço que você está oferecendo? Como esse produto ou serviço satisfaz as necessidades ou desejos não satisfeitos do público-alvo? Qual é o valor? Quanto isso vale para o público-alvo? Bom, por que não vende? É preciso identificar o cara certo para comprar. E quem é o cara certo para comprar? O cara certo para comprar é o cara que tem uma necessidade desesperadora pelo seu produto. Corda no pescoço. Necessidade. Produto certo para a pessoa certa. Nada de vendedor chato. É isso.